Bom dia a todos. Meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense. Nós hoje estamos tendo a grata satisfação de receber o nosso colega Márcio Sommer Bittencourt para falar um tema de grande importância e relevância, principalmente no momento que as cidades brasileiras vêm vivenciando. O Dr. Márcio ele é médico do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP, é professor da Universidade, da Faculdade Israelita Albert Einstein, mestre em Saúde Pública e pós-doutorado pela Universidade de Harvard, e tem se destacado com várias ações de enfrentamento da pandemia, entre elas muitas palestras e atividades sobre as medidas não farmacológicas de contenção da Covid e o uso dessas medidas na reabertura progressiva das cidades. A gente tem hoje essa grata honra, de recebê-lo aqui. Ele aceitou esse convite e vai fazer uma apresentação falando para todos nós sobre como a gente deve entender essas medidas, como devemos aplicá-las e como elas devem ser utilizadas na flexibilização que a gente está vendo. Algumas pedidas que eu peço para vocês é que mantenham os seus microfones fechados e, ao final da apresentação dele, a gente vai abrir para perguntas, e tanto pelo chat, quem quiser mandar também pode mandar pelo meu WhatsApp ou pode mandar para o e-mail da pós-graduação, pós-cardiovascular@gmail.com. A gente vai pegando essas perguntas aqui e levando para o Dr. Márcio. No final, a gente também vai permitir que algumas perguntas sejam feitas diretamente a ele, dando voz a quem está na sala. Dr. Márcio, mais uma vez, obrigado e fique à vontade aí com a sua apresentação. Vamos lá. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo de forma adequada aí. Deixa eu só abrir meus slides para compartilhar, só um segundo. Cláudio, se tiver algum problema com a projeção, alguma coisa, você me avisa, que como eu não enxergo totalmente todo mundo aí, eventualmente, se tem algum problema, você me avisa. Então, vamos lá. Deixa eu só dar um pointer aqui. Então, me pediram para falar um pouco sobre as medidas não farmacológicas e como que a gente pode planejar e reabrir as cidades. Não tem uma receita de bolo, eu vou contar algumas coisas que foram feitas em alguns lugares, algumas coisas que estão ou não estão dando certo para a gente ter como base. E só antes de entrar especificamente no tema de medidas não farmacológicas e como reabrir, primeiro agradecer o convite, a oportunidade. E eu vou primeiro fazer uma pincelada rápida de um ou dois conceitos epidemiológicos, só para ter certeza que a gente está num linguajar que todo mundo consegue acompanhar. E o primeiro conceito que eu queria falar, que a gente tem falado muito, é o conceito de infectividade. Quando a gente fala de uma doença infecciosa, do ponto de vista epidemiológico, a gente define a forma de contágio como infectividade sendo a capacidade de contaminar outras pessoas. Patogenicidade, quanto a doença causa sintomas nas pessoas, e virulência, quão grave ela é. E infectividade é um dos números mais importantes, para a gente, uma medida muito importante, ela mede quanto uma pessoa passa a doença para frente. E tem várias formas de medir, a mais utilizada é o número básico de reprodução, que é o R0, que mede quantas pessoas um indivíduo aqui pintado em vermelho vai contaminar durante o seu ciclo de doença. No exemplo de cá, um R0 de 2, quando uma pessoa, durante o seu ciclo de doença, vai contaminar mais duas. Só para dar um exemplo para vocês, lá de cá, um R0 de 5, quando uma pessoa vai contaminar outras 5. A diferença entre um e outro é maior do que parece só nesse exemplo. Se vocês imaginarem que cada um desses dois vai transmitir para mais 2 e para mais 2, por exemplo, em 2 gerações, 2 viram 4, 4 viram 8. Então, na terceira geração desse um caso aqui, a gente teria 8 pessoas infectadas. No grupo de 5, esse um caso infectaria 5, que infectariam 25, que infectariam 125. Então, entre um R0 de 2 e um R0 de 5, a gente vai chegar em 8 ou 125 infectados. Então, a diferença é muito grande. E o risco, o número baixo de reprodução, ele depende do risco intrínseco de contaminar, que é uma coisa específica da doença e do contato que as pessoas têm. Ele depende do quantas pessoas você encontra por tempo. Se eu encontro muita gente por muito tempo, eu contamino mais.
e ele depende de quanto tempo eu passo transmitindo. Por exemplo, tuberculose passa meses transmitindo, eventualmente, Covid passa 9 dias. Se isso for mais curto ou mais longo, você vai ter mais oportunidade de contaminar mais gente. Então, o R0 depende dessas 3 coisas. Também importam indiretamente aqui o período de incubação, quanto tempo leva até ter sintomas, e neste caso específico importa bastante se transmite no período assintomático. Se tem quadros completamente assintomáticos, que é alguma coisa entre 5% e 50%, provavelmente uns 20%, e se transmite no período antes do sintomático, que a gente sabe que acontece aqui também. Então, essa infecção assintomática, o período assintomático com transmissão, importa também. E aí, especificamente do R0, tem mais uma coisa que importa, que é o R0 efetivo, ou o RE, ou o RT, que é, na verdade, como o R progride ao longo do tempo. No começo da doença, quando todo mundo é suscetível, o R verdadeiro é o R0. À medida que a doença vai progredindo, como nesse gráfico vermelho, você vai chegar num ponto onde o número de pessoas suscetíveis vai diminuindo e não dá mais para uma pessoa infectar 2. Ela começa a infectar 1 e meia, e isso vai diminuindo até o momento onde esse R chega até, inclusive, ficar menor do que 1. Então, ele tem uma fase acelerada, depois ele desacelera, e aí ele vai cada vez mais devagar, caindo, até chegar num estado estável de estabilidade da doença ou até de erradicação completa da doença. Isso pode acontecer ou porque acabam os suscetíveis, porque a gente infectou a maior parte das pessoas, está chegando perto do que tem sido chamado de imunidade rebanho, ou esse tipo de fenômeno pode acontecer porque a gente intervém com medidas. Tem gente que, inclusive, chama isso de RC, que é o R de controle, de quanto a gente está controlando com as medidas. Eu vou chamar tudo de RT, que seria o R efetivo, medidas mais suscetíveis, quanto sobra na prática. E só para mostrar quanto isso varia aqui com o exemplo de Covid, isso aqui é o R efetivo, mais ou menos no final de janeiro, final de fevereiro, começo de março, de vários lugares do mundo. Vocês conseguem ver aqui que Hubei já estava abaixo de 1, claramente. Hong Kong e Coreia do Sul já estavam perto de 1, controlando, e o resto da Europa e Estados Unidos estavam todos com o surto descontrolado, em aceleração ainda bem clara aqui. Então é bem importante ter essas medidas, porque uma das medidas mais importantes de progressão da doença é o R, é uma medida de indicar quanto a gente está progredindo. Tá? E aí, passando especificamente para as medidas de intervenção, acho que é interessante a gente começar com um exemplo histórico que tem sido muito usado, que foi o gráfico base para a gente começar a falar de achatamento da curva, que é um gráfico histórico da epidemia de 1918, de influenza, e que pegou Filadélfia como um dos exemplos extremos. Filadélfia foi o pior surto de gripe espanhola dos Estados Unidos, teve uma mortalidade acima do habitual da época de quase 8 vezes, então maior do que a gente está vendo de Covid hoje, e St. Louis, que teve um caso muito menor. E aí, Filadélfia demorou para fechar, fez um pico muito grande, e St. Louis fechou muito rápido, e teve uma curva muito mais achatada. E daí que vem o exemplo histórico de achatamento da curva. Ao invés de você ter um pico muito grande, você achata e espalha essa curva ao longo do tempo, e as pessoas venderam isso como uma oportunidade de melhorar o sistema de saúde para não sobrecarregar o sistema. Mas, na verdade, esse gráfico mostra mais coisa. Primeiro, ele mostra o achatamento, ele mostra que você distribui os casos, mas, além disso, mais ou menos aqui em novembro, St. Louis abriu. Vocês veem uma segunda onda de menor intensidade, mas vocês veem uma segunda onda em St. Louis que teve que fechar de novo. Então, a ideia de ter que fechar de novo aconteceu aqui e depois o surto acabou. Mas uma coisa que não está no gráfico, que é muito importante, é que ter feito o que foi feito em St. Louis diminuiu a mortalidade absoluta, não só achatou o pico, mas a mortalidade populacional por 100 mil habitantes foi 748 óbitos na Filadélfia e 358 em St. Louis. Então, metade da mortalidade por 100 mil habitantes de uma cidade para outra, para uma cidade que fechou mais, para uma cidade que fechou menos. Muita gente vai dizer, é um gráfico de 2 cidades só, você escolheu as cidades mais interessantes, é um exemplo histórico, talvez não valha para os dias de hoje. Então tem mais um trabalho, esse é bem recente, esse é um trabalho desse ano, se não me engano, que também pegou a gripe espanhola, mas pegou 43 cidades. E aqui em relação ao pico, aqui é o pico de mortes, e aqui é um score de quão cedo e quão intenso foram as medidas não farmacológicas, non pharmacologic interventions. E aí você vê que quanto mais intenso, menor o pico. Como a gente já propõe, você vê que a linha de correlação tem uma variabilidade grande, mas existe claramente uma redução no pico de mortalidade quando você faz mais medidas. Mas o mais interessante está no gráfico de cá, que é um pouco mais disperso, mas que a correlação é exatamente a mesma. A intensidade e a precocidade de medidas não farmacológicas está diretamente relacionada com o total de mortes. Então, quanto mais cedo e mais intenso a gente faz o pacote de medidas de distanciamento, de isolamento, de quarentena, de tudo, menos gente morre no total. Não é só o pico que diminui. A gente achata realmente o total de casos.
E aí, se a gente passar disso para o que a gente está vendo hoje no surto de Covid, a gente pode pegar alguns exemplos já que eu posso chamar de históricos, de outros países como eles foram, para a gente comparar as curvas. E o primeiro que eu queria mostrar para vocês são as curvas dos países que parecem ter feito um controle muito bom. Esse aqui de cima é a China. Teve uma aceleração rápida, isso aqui é uma escala log de número de casos por dia. Depois chegou num ponto onde controlou em torno de 3, 4 mil casos por dia, fez um platô que demorou para cair, depois caiu muito rápido. Tem uma mini segunda onda e uma mini terceira onda e depois uma queda e uma estabilização. A China demorou para entender o que estava acontecendo, então teve uma subida maior. Os países que aprenderam com a China fizeram picos bem menores, como é o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, que é esse aqui, e eventualmente alguns nem chegaram a fazer pico e já tiveram uma queda, aqui ó, entre 10 e 100 casos dia, para praticamente zero, que foram as intervenções muito agressivas dos países que deram certo, que são Islândia, Nova Zelândia, Tailândia, Estônia, Austrália, Noruega, que eu nem tá, é um desses aqui, mas nem está com etiqueta no gráfico, mas é um pacote de países europeus e asiáticos que foram muito agressivos, que ou não tiveram pico, ou tiveram um pico muito, muito atenuado, com controle de praticamente 0 casos dia em menos de 40 dias do surto. O segundo grupo é um grupo de países que demorou para intervir, que interviu principalmente com lockdown ou com distanciamento agressivo, mas demorou para as outras medidas, demorou para o lockdown. E aí o que acontece é que você tem aceleração rápida, demora para controlar, faz um platô prolongado, e aqui também é casos por dia, então vocês veem aqui atrás é a China, caindo, demora para controlar mais tempo, 30 dias para atingir o pico, 40 dias para atingir o pico, e além disso demora para cair. A queda para o R ficar menor do que 1 e se manter abaixo de 1 é muito gradual, muito lenta. E esse gráfico eu plotei alguns dias atrás. A Itália já está em 90 dias para conseguir reabrir. Nova York levou 82 para reabrir. Então, esses países que fizeram distanciamento e, eventualmente, lockdown em alguns lugares, mas não foram tão agressivos nas outras medidas ou demoraram para fazer, ficam num platô de casos muito alto por muito tempo. Os Estados Unidos não está caindo, Reino Unido está caindo devagar, os outros 3 já caíram, mas demoraram aí 90 dias para cair. E se vocês forem ver, aqui acaba morrendo mais na descida do que na subida. Então, depois do pico, ainda tem uma fase muito longa de sofrimento. E o terceiro grupo, isso aqui eu plotei semana passada, então, na verdade, está um pouco pior para quase todos, são os países em desenvolvimento que, em geral, os grandes todos estão se comportando muito mal do mesmo jeito. Uma das poucas exceções foi o Vietnã, que é um país de recurso limitado, que foi muito bem, mas a maioria tem uma curva um pouco atenuada, ou porque o surto demorou para progredir, ou porque demorou para começar a testar, mas vocês veem que não tem platô. Depois de 50 dias, depois de 60 dias, você não tem platô ainda. Só o Irã que cai, e depois começou a subir um pouco de novo, talvez até uma segunda onda ou um aumento de testagem. Mas a África do Sul, México, Índia, aqui tem Peru, Chile, tá assim, Brasil e Rússia. Brasil é o pior de todos, na verdade, subindo aqui. Todos esses que fizeram intervenções insuficientes no começo, não associaram outras intervenções e estão com as intervenções pela metade, então, pelo menos uma parte do país em extensão. Além disso, são países de extensões mais continentais, o que significa que quando uma cidade controla, chega em outra. Quando o Rio de Janeiro está um pouco melhor, a Goiás começa a piorar, depois Paraná começa a piorar, e a gente acaba fazendo igual aos Estados Unidos. Depois de atingir o pico, a gente ainda vai ter um platô prolongado antes de conseguir controlar. Então, o que a gente pode fazer, entrando no assunto de intervenções farmacológicas, para a gente ter mais essa cara, ou pelo menos essa cara, e sair dessa curva que está prendendo a gente numa subida sem parar. A gente tem feito tudo chamando de quarentena, eu vou mudar o vocabulário. Primeiro eu queria definir para vocês as medidas de espaçamento em 3 grupos. Um grupo de distanciamento físico, um grupo de isolamento e um grupo de quarentena. Esses termos não são a mesma coisa. Quarentena não é isolamento, isolamento não é distanciamento. Distanciamento físico é o termo que a gente usa quando a gente afasta todo mundo de todo mundo, para evitar qualquer um de pegar a doença de qualquer um. Então, distanciamento é o que a gente está fazendo no Brasil, com todo mundo. Lockdown é um distanciamento extremo, ele entra nesse grupo aqui. Mas não é uma coisa binária, não é distanciar sim ou não com lockdown. Distanciamento é graduado em distanciar um pouco, distanciar muito, distanciar mais ainda ou fazer lockdown. Então, entra aqui, por exemplo, fechar local de trabalho, fechar a escola para espaçar as pessoas, trabalhar de casa, cancelar evento de grande porte, proibir igreja, fechar o shopping, proibir as pessoas de viajarem, reduzir contato físico, ficar 2 metros dos outros. E, eventualmente, até fechar uma cidade inteira que não tem doença, que é o sequestro de proteção, para que ninguém entre lá, é distanciar uma cidade da outra. Que tem muito a ver com fechar a viagem ou fechar a estrada, por exemplo. Então, isso é distanciar. É afastar todo mundo de todo mundo, afastar até sadio de sadio, porque você não sabe onde a doença está. É a primeira medida, até entender onde a doença está, tem que fazer, no começo.
mas ela não é focada em doente. A segunda medida, que também é uma medida geral, mas é um pouco mais específica, são medidas de bloqueio de transmissão. Aqui são medidas químicas e físicas para evitar que o vírus consiga chegar de uma pessoa para outra. Essas medidas são, por exemplo, químicas. Lavar a mão, usar álcool gel. Físicas, barreiras, colocar o acrílico no atendimento, colocar um plástico no táxi para separar o motorista do passageiro, usar máscara, proteger o rosto quando tosse, proteger o olho, limpar e desinfectar a superfície que pode estar contaminada. Então, quimicamente ou fisicamente, a gente espaça uma pessoa da outra, não é distância, mas é um outro tipo de bloqueio, aqui de distância e aqui químico e físico. Esses dois de cá é a parte que a gente não está fazendo bem o suficiente no Brasil. O de cima é todo caso suspeito ou todo caso confirmado deve ser isolado individualmente. A gente manda o cara para casa, ele contamina a família. Então você tem que tirar de circulação a pessoa que é caso. Ou ela fica sozinha num cômodo em casa, ou ela afasta da família de outra forma, ou ela vai para um hotel, se for uma pessoa que não tem estrutura para isolar em casa, ou ela vai para uma escola, que funciona como centro de isolamento, ou ela vai para um hospital, que funciona como centro de isolamento. Se você deixar o caso em casa, o caso vai contaminar a família. Como tem transmissão de assintomático, o familiar assintomático vai sair e vai levar isso de volta para a comunidade. Então, o isolamento junto com outras pessoas que não são sintomáticas vai levar a espalhar o caso. Então, o isolamento tem que ser individual, idealmente caso confirmado, mas pode ser feito com caso suspeito. A forma extrema é o cordão sanitário, é o irmão do sequestro de proteção, é quando você fecha uma cidade inteira ou fecha um espaço inteiro. Por exemplo, você pode fechar um hospital inteiro, você pode fechar um asilo inteiro. Aqui em São Paulo tem um hospital fechado, alguns asilos foram fechados. Você pode até fechar um cemitério se transmitindo pós-mortem. São medidas para evitar que a doença espalhe fisicamente de um lugar onde a gente sabe que a doença está, esse grupo de cá, ao invés de espaçar todo mundo, porque a gente não sabe onde a doença está. E quarentena é o que a gente faz quando a gente não sabe se a pessoa tem ou não, mas não é para todo mundo, é para o suspeito de caso, para o suspeito assintomático. Então, quarentena é o nome que a gente dá para o caso assintomático para evitar que ele transmita. Então, o que a gente faz é, pelo menos, observar esses casos de perto, para no dia que ele vira assintomático, já mudar ele para cá e isolar. A gente tenta controlar o movimento dele, pelo menos deixando em casa com os outros, para minimizar um pouco da transmissão e da super dispersão de alguns casos assintomáticos. E também, para se ele ficar sintomático, a gente já está perto dele desde cedo, porque a gente pode internar ele mais rápido e evitar a morbidade do paciente que interna tardio. Mas vejam que a estratégia não farmacológica, que é a base do controle do surto, são esses 4. Preparar o sistema de saúde é um efeito colateral dessas medidas. A gente atrasa e prepara o sistema de saúde, mas o maior objetivo não é só preparar o sistema de saúde, é com essas 2 medidas de cá controlar, reduzir a transmissão e até acabar de forma completa com a transmissão do vírus na comunidade. Então, as medidas não farmacológicas nesses 4 grupos têm como objetivo atrasar, diminuir e até completamente exterminar o vírus da comunidade. Então, distanciamento geral, isolamento, se possível, individual para caso, e quarentena de contatos. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas medidas que foram feitas em alguns lugares, e algumas modelagens ou medidas dessas estratégias para ver quanto funciona. E eu vou começar com um exemplo que saiu na Science em maio, que é um artigo usando dados alemães. E aqui o que é interessante, que eles pegaram dados alemães e modelaram, porque a Alemanha teve 3 níveis de distanciamento. Primeiro fechou só evento grande, depois fechou escola e loja, depois fechou tudo que não era essencial. Então, o vermelho, o laranja e o verde. E vocês veem aqui a curva modelada de efeito, usando cada um deles. Se você não fecha muito pouco, a curva continua progredindo, apesar de ser mais lenta. Se você fecha mais, ela progride mais devagar. E para a Alemanha, só realmente virou para um R menor do que 1 quando combinou todas as estratégias, inclusive fechar essencial, quase um lockdown. Vocês veem que a curva de total de casos é gigantesca, a diferença de 200 mil para menos do que 100 mil, e é o único que você consegue dobrar a curva cedo. Esse laranja dobra e volta e dobra bem tardio depois, e o vermelho você não consegue nem ver onde ela vai dobrar a curva. Então, a primeira coisa é que a intensidade do distanciamento não é um sim e não. Dá para fazer um distanciamento leve, dá para fazer um moderado, que é o da Suécia, e dá para fazer um intenso, que é o da Alemanha, Itália, Espanha, França. Alguns é um lockdown que é até mais intenso que o da Alemanha, a China, Vietnã, e o nosso que provavelmente ficou mais próximo do laranja em grande parte do país. Alguns lugares está mais perto do verde. E a segunda coisa é que eles modelaram começar mais cedo, e isso a gente fez bem no Brasil. Quando você começa mais cedo, a curva é essa cinza. Isso para o intenso. Se você começa mais tarde, a verde. Se você demora demais, que é o que aconteceu na Itália e na Espanha, você tem uma curva gigantesca. Então, é quão intenso você distancia e quão cedo você distancia, muda completamente a curva. Cedo a gente fez no Brasil, intensidade depende da cidade, e o muito intenso, algumas cidades fizeram tardio. Manaus
só ficou intenso tardio, Pará só ficou intenso tardio, São Luís só ficou intenso tardio. Então a gente começou cedo, a gente devia ter começado mais intenso mais cedo. E aí a gente pode ver um pouco mais de estratégias múltiplas nesse exemplo aqui da China. Aqui tem todas as fases da China, essas 2 primeiras semanas da China, o R era 3,88. E aí aqui, quando eles viram que isso ia explodir, eles disseram, opa, a gente tem que fazer alguma coisa. E neste ponto aqui, dia 23 de janeiro, eles fizeram lockdown com quarentena. E eles seguiram mais 2 semanas e eles viram que o R foi para 1,25. Funcionou, que é a nossa estratégia brasileira. Fazer quarentena, fazer o distanciamento com lockdown. Eles, inclusive, pararam o trânsito, até mais do que a gente, mas não baixou o R para menor do que 1. Não começou a secar o surto. Ele só progrediu mais lento. Eles viram, isso aqui vai continuar, vai piorar e a gente vai sofrer muito. Que é o que aconteceu com o Brasil. A gente fez isso, a gente atenuou a curva e a gente está subindo e demorando para cair. A gente está demorando para baixar de zero porque a nossa intervenção não foi intensa o suficiente. Porque pelo dado chinês, não é muito fácil de o R0 cair para baixo do que 1 só com distanciamento físico. Tem que isolar casos, tem que fazer quarentena de contato e tem que fazer mais medidas de bloqueio. E a gente fez pouco. A China, em 2 de fevereiro, percebeu isso e neste grupo de cá, a China resolveu que ia fazer também busca ativa de caso, quarentena central, eles fizeram escolas, dormitórios e hotéis para colocar todo sintomático, todo suspeito e todo contato de caso. Todo familiar que era contato de um caso em Hubei, não foi na China inteira, foi tirado de circulação numa quarentena isolada. Então, a quarentena central, se puder de todo mundo, se não uma parte isola em casa, uma parte vai fazer o isolamento central ou a quarentena central selecionado. Eu sei que Niterói teve hotel pelo menos para um grupo vulnerável, Blumenau fez um pouco disso, Maringá está fazendo um pouco disso, mesmo que não seja completo, o efeito é grande. Lá onde foi mais completo, o R cai de 1,25 para 0,32, que é o mais baixo de todos da literatura. Então, se você for intenso naquela estratégia que eu falei de isolamento individual de caso e quarentena de contato, você controla completamente o surto. E aí você pode abrir com segurança. O pessoal de Singapura modelou isso, está no Lancet de abril. Aqui são 3 curvas, o normal, o home aqui é fazer o isolamento em casa com a família, e o vermelho é fazer o isolamento central institucional. Você cai de um total de praticamente 1.000 infecções nessa modelagem. Se você isolar em casa, você cai para perto de 800, é 20% de ganho. Se você isolar em quarentena central, tirar de circulação, trancar a pessoa sozinha, por 10 dias, você vai cair para menos de 400. Então, tem muito mais ganho em tirar de circulação do que só de isolar em casa. Aqui você ganha 20%, aqui você ganha quase 60%. Então, o foco principal do que a gente não está fazendo muito bem no Brasil é isolar as pessoas individualmente, quer seja num quarto em casa, quer seja fora de casa. Este impacto aqui é muito maior do que mandar as pessoas sintomáticas ficarem em casa com a família. E aí, se a gente combinar múltiplas estratégias, que o exemplo mais interessante de comparação é a estratégia mais relaxada da Suécia. Eles começaram um surto mais ou menos no começo de março, tiveram essa curva, até parou de subir porque eles distanciaram parcialmente. As pessoas estão trabalhando de casa, tem menos gente no transporte, diminui o evento de grande porte, mas a curva não cai. E aí, quando você compara isso com, por exemplo, Finlândia, que foi mais intenso, vocês veem uma queda mais intensa. O começo é o mesmo, você tem que a data é a mesma. Você compara isso com Dinamarca, que foi um pouco mais intenso, subiu, depois caiu um pouco mais. Agora, o exemplo primário, melhor de todos os países nórdicos, que as outras características são parecidas, só é um país menor, é a Noruega. Vocês veem que começou junto, foi muito agressiva, subiu e já caiu, e ficou zerado em menos de 10 semanas. O que a Noruega fez de tão mais agressivo, principalmente do que a Suécia? Tudo. Fechou cedo, identificou caso, depois do primeiro caso já estava fechando tudo que não era essencial, 2 semanas depois. Quarentena de chegada de gente fora, proibir gente de fora, proibir as pessoas de visitarem instituições de saúde para não contaminar os mais frágeis, proibir entrar todo mundo que não mora no país, proibir as pessoas de irem para qualquer coisa que não é onde elas moram, fazer distanciamento, proibir as pessoas de se encontrarem, e em abril começou a testar todo mundo, então, menos de 2 meses depois de testar todo mundo, e em maio eles estavam abertos. Levaram 10 semanas, e a Nova Zelândia foi parecido, a Austrália foi parecido, Taiwan foi parecido, Hong Kong foi parecido. Se a gente tivesse feito todo o pacote desde o começo, e aqui não está na lista, mas eles fizeram busca ativa de caso, foram atrás de contato, etc. 10 semanas depois eles estavam reabrindo. E aí tem muita gente que também, aqui, exemplo claro de que tudo funciona, mas essa história de brincar como se fosse binário, sim e não, muita gente fala, começou essa briga de que lockdown não funciona. Segunda-feira saiu esse artigo de modelagem no Lancet. Aqui é Inglaterra, Itália, Espanha e França.
curva de casos, curva de óbitos, e esse último aqui é o R0. E aqui são as intervenções em linha, como eles são todos parecidos, eu ampliei um só do lado de cá. É fazer um pouco de cada uma das medidas, e a última é o lockdown completo. Eles fizeram quebra, na verdade isso é um pouco mais suave, mas depois do lockdown completo, combinado com as outras coisas, o R deles que estava perto de 4 ou perto de 3, depende do país, caiu em todos para baixo do que 1. Então o lockdown completo funciona assim, dá certo sim, só não é sustentável do ponto de vista econômico por muito tempo. Mas fechar tudo, como inclusive foi proposto em várias cidades do Brasil, tem um efeito bem documentado aqui, os 4 países grandes, só que como eles fizeram isso muito tardio, eles estavam com um pico muito alto, demorou para cair. Apesar do R cair, o número de casos demorou para cair. E aí tem muita gente discutindo abrir em algumas instâncias políticas do Brasil, como se fosse um sim e não, como se pudesse abrir tudo. Ninguém no mundo está aberto normal. O mundo não voltou ao normal. O grau de distanciamento, de separação e de lockdown é variável. Mas aqui está um gráfico de como estão as intervenções no mundo. 95% do mundo está parado de alguma forma em termos de população. Alguns estão todos fechados, o que não é essencial. Alguns estão fechados recomendando alguma coisa. E alguns estão intermediário, depende de cada coisa. Então, o vermelho é intermediário, o verde o azul é mais leve e o azul escuro é o intenso. Até abril, estava mais da metade do mundo fechado intenso, não necessariamente lockdown, mas quase lockdown. Então, o mundo inteiro parou. Vocês veem que o mundo já está reabrindo, daqui para cá caiu, daqui para cá caiu, e está reabrindo, mas está reabrindo para o modo recomendando ficar em casa, e alguns setores estão abertos. Não está tudo normal. O mundo está 95% pensando em algum grau de distanciamento. Então, dizer, não teve segunda onda, não aconteceu nada, não teve grande pico, não teve ainda. Mas pouca gente abriu para o normal, e quem abriu para o normal, o comércio não voltou ao normal, como eu vou mostrar para vocês depois. Um outro ponto que eu queria falar de controle, que a gente tem que focar, são eventos fechados, lugares fechados e com muita aglomeração, que é onde a gente tem eventos de clusters. Então, se você tranca as pessoas fechadas com muita gente no lugar, você vai ter o que a gente chama de super disseminação. A gente viu isso em batalhão da polícia, que teve um monte de casos de uma vez. A gente viu casa de repouso em São Paulo ser interditada, casa de repouso nos Estados Unidos, casa de repouso na Europa. A gente viu escolas internas no Brasil serem fechadas por pico de 70 casos numa escola. A gente viu o Hospital Psiquiátrico de Maringá ter um paciente transferido sintomático, contaminar mais 30 e contaminar funcionário. E, em particular, a gente viu frigoríficos que, de profissão, parece ser de maior risco, dá problema e ter que fechar, de chegar a faltar carne nos Estados Unidos. Tanto porque fechou frigorífico nos Estados Unidos, por supertransmissão, na Alemanha, por supertransmissão, e no Brasil, 30 frigoríficos tiveram surtos. O maior número de casos por habitante de Santa Catarina é na cidade de Ceará, onde fica a fábrica da Ceará, a segunda é na cidade de Concórdia, que é onde fica a fábrica da Sadia. Então, a gente tem que pensar em estratégia para cluster, tem que pensar em isolar caso, fazer quarentena de contato, e aí a gente vai conseguir ajustar o distanciamento para um distanciamento mais leve. Mas não é voltar ao normal, é distanciar menos. E se a gente for ver, também no dia 8, segunda-feira, saiu esse artigo no Lancet, que mostra que a transmissão estava descontrolada inicial em vários países, aqui é China, Coreia, Itália, Irã, França, Estados Unidos, que foram os primeiros surtos, e eles mostram que a combinação das estratégias diminuiu para ficar negativo em 50% para todos eles. A China foi degraus à medida que eles foram mais agressivos, mas todos os países chegaram numa métrica muito parecida. A França, que foi um pouco pior. E aí o que eles fizeram nesse estudo foi decompor os efeitos, que eu acho que é uma coisa muito interessante, quanto cada pedaço funciona. E vocês veem que proibir trânsito de transporte intermunicipal funciona, mas nem é tanto. Isolamento em casa, como eu mostrei para vocês, na China funcionou, mas nem tanto. Funcionou quando tirou de casa. Algumas coisas que funcionaram de forma muito interessante é evento grande, pensando na parte de cluster. Evento religioso, eventos maiores aqui. Viagens com fechamento de coisas e trabalhar de casa, então diminuir a ida para o ambiente de trabalho. Fechamento de eventos de grande porte. Outras medidas de distanciamento mais gerais. E, eventualmente, fechamentos de trabalho, fechamentos, talvez, de escola. Mas fechar ambiente de trabalho e fechar grandes eventos, onde você pode ter super disseminação, parecem ser o principal. Eventualmente, aqui, por exemplo, você tem o dado dos Estados Unidos, isolamento em casa funcionou, talvez, porque as pessoas morem em casas maiores, seja mais fácil fazer um isolamento individual ou com menos contato com a família aqui. Que pode ter sido problema no norte do Brasil, onde o número de pessoas por dormitório no Amazonas é 3 ou 4. Então, isolar em casa não funciona, por exemplo, num lugar assim. Mas o que importa é que, combinando as estratégias, funcionou e muito bem. E o lockdown funcionou muito bem também. Então, se a gente passar para onde a gente está, no Brasil, a gente está ainda numa curva de aceleração. Isso aqui é caso, isso aqui é morte. A gente ainda não parou de subir. Parece que a curva está achatando, mas é porque a escala é log. Aqui é 10 mil, o próximo
nível vai ser 100 mil, então aqui é 100 mil, aqui o próximo é 1 milhão, a gente ainda está em aceleração, mas o país é heterogêneo. Isso aqui é o R0, o RT calculado de vários estados, o mais recente que eu peguei na internet. A legenda está pequena, mas o que vocês podem ver aqui embaixo, que é o R, tem lugares que estão descontrolados. Isso aqui, eu não sei se o dado está correto, mas é Santa Catarina, mas vocês veem aqui um grupo de estados que tem Paraná, que tem Sergipe, que estão claramente acima de 1. Você tem aqui o Rio Grande do Norte e Amazonas sugerindo que está abaixo de 1. Amazonas realmente parece ter passado do pico. E para quem está curioso, o Rio de Janeiro é esse aqui, que parece estar aproximadamente em 1. Parece que passou do pico em algumas coisas, mas nessa análise o R de transmissão estava em aproximadamente 1. Vocês podem ver aqui a curva de mortalidade geral, de vários anos por várias métricas no Rio de Janeiro, e essa é o excesso de morte geral do Rio. Vocês veem que parece estar em descenso, tem um atraso em dado, então talvez esse descenso não seja tão verdadeiro, mas vocês fizeram um pico no Rio de Janeiro que chegou a ter por dia 2 vezes mais óbito do que o normal para cada dia, por mais de um mês. Então, um impacto muito grande, 4.549 mortes em excesso, 50% a mais do que a média nesse período, só que só confirmou 2.200 Covid. Então, além dos 2.200 mortes por Covid, teve mais 2.200 mortes em excesso, que ou é Covid não diagnosticado ou é alguma outra coisa. Só de situação atual adicional, prevalência de anticorpos ainda está na faixa de 7% a 10%, tanto no muito acometido da Espanha quanto da França. Então, acreditar que a gente está perto de rebanho não é uma boa ideia para a maior parte do mundo. E no Brasil também, a gente tem aí uma sorologia em São Paulo, num dos estudos que chegou a 5% nos bairros com mais casos e mais óbito. E no estudo de Pelotas, a gente tem uma prevalência de anticorpos no Rio Grande do Sul chegando a 0,2%, no Rio de Janeiro deu 2%. Então, a gente ainda não está perto de imunidade de rebanho. E aí, de futuro, a projeção de se vai ter novas ondas, ninguém sabe, mas a projeção número 1 desse grupo, que é um grupo experiente, é de que tem risco de novas ondas do mesmo tamanho que a atual, tem risco dessa ser a maior e as próximas serem ondas pequenas, mas de terem alguns novos flares, alguns novos pequenos surtos, e existe, sim, também o risco de a próxima onda ser uma segunda onda, como foi em 1918, 19, onde a segunda onda foi mais importante do que a primeira onda, foi mais intensa. Então, existe um risco de piora. A gente já está vendo segundas ondas, China, Alemanha e Coreia. Vocês veem aqui depois, que é a de Alemanha, você não consegue nem ver, mas subiu um pouquinho. Aqui vocês veem a terceira onda da China e a segunda onda da Coreia. A Alemanha subiu, depois que abriu. A da China talvez seja vazamento por vizinho, e a da Coreia foi um surto numa boate. A Alemanha controlou, ajustando medidas, viu que o R ficou controlado. A China fechou a cidade inteira e testou todo mundo, fez isolamento e tracing. E a Coreia foi atrás de tracing de todo mundo. Era um caso que frequentou várias casas noturnas num dia, chegou a 75 mil potenciais contatos, mapeando geral, sem fazer específico, já positivou mais de 237 por um caso de super contaminação. E aí, de reabertura bem rápida, eu queria falar para vocês que, além da onda de Covid para a saúde, a gente tem um impacto de não atender as urgências, de deixar de atender direito os casos crônicos e um tardio de economia. Das urgências atrasadas, a gente tem 2 gráficos aqui mostrando que aqui são AVCs nos Estados Unidos, que diminuem o atendimento, e aqui são infartos nos Estados Unidos, que diminuem o atendimento. Então, vocês veem que tem uma queda no atendimento, a pessoa não vai no pronto-socorro, e já tem alguns dados sugerindo que isso aumentou a mortalidade. Para a terceira onda, a gente tem que minimizar o risco dos nossos pacientes crônicos se infectarem, atendendo à distância, orientando geral pela TV, tirando dúvida por WhatsApp, orientando quando procurar o hospital e quando não procurar, e adiando que não é urgente. E também mantendo o tratamento crônico, explicando que a receita ainda vale, fazendo prescrição digital, atendendo à distância, pensando que eles vão perder convênio e preparando para o extra quando a gente reabrir, principalmente para os grupos de cá, que são os grupos de risco. E aí, da reabertura econômica, pensar que a nossa quarta onda, este é o gráfico de perda de emprego nos Estados Unidos, talvez seja curto, mas é muito agudo. Esse é os picos de crises anteriores, é gigantesco a perda de emprego e o impacto econômico, mas ele depende principalmente, o retorno depende principalmente do controle do surto. Aqui nesse gráfico vocês veem que o ganho de emprego está claramente relacionado com uma mortalidade menor durante o surto. Em vermelho, as cidades que controlaram menos medida não farmacológica, e em verde as que controlaram mais. Quem foi mais agressivo no que eu falei para vocês, morreu menos, rendeu mais na economia. Então, o que salva a economia não é abrir e deixar todo mundo se virar para ver o que acontece. O que salva a economia é fazer a intervenção precoce e agressiva para morrer menos gente, as pessoas saírem com segurança e voltarem ao trabalho. De perspectiva, a perspectiva é que pela primeira vez na história 90% do mundo vai entrar em recessão. Então, o impacto econômico vai ser grande, mas a projeção do Banco Mundial é que isso seja bem agudo, se a gente controlar direito.
E tanto isso é verdade que o efeito não é só de fechar ou não fechar, que tem esse gráfico aqui, onde a linha pontilhada é o dia que o governo americano de cada estado mandou fechar. E a linha verde é as pessoas parando de trabalhar e parando de ir na escola e parando de andar. A movimentação em todos os estados diminui antes de proibir parar. Se o mundo parece perigoso, as pessoas não saem de casa. Mesmo em Nebraska, que o surto foi pequeno, mesmo em Arkansas, que foi pequeno, as pessoas diminuem o trânsito, que nem fechou, esse estado nem fechou. Surto pequeno nem fechou, o medo deixa as pessoas em casa. Então, fechar e abrir não é suficiente para você mudar a economia. O que muda a economia é a segurança das pessoas. Se elas se sentem seguras, elas saem mais. Se elas morrem menos, elas saem mais. Isso volta mais à economia. E tem esse gráfico que é uma plotação de análise. Mas vocês veem que a perda de horas trabalhadas é menor quanto mais você faz, por exemplo, testagem e tracing, que é a estratégia que eu falei que a gente precisa fazer adicional. Se você faz mais disso, as pessoas vão perder menos trabalho e vai ter menos impacto econômico. E aí, da reabertura específica, a reabertura da Austrália, que é um exemplo, a Nova Zelândia é parecido, em etapas, progressiva e gradual, mas mantendo medidas de distanciamento, mantendo a resposta de saúde e preparando a economia. Senão não dá certo. E como que a gente mede isso? O exemplo de Nova York é ótimo, eles pegaram 7 métricas, que eu não preciso ler para vocês os detalhes, mas eu queria agrupar, que são métricas de dizer que se a doença está progredindo ou está regredindo. E a doença precisa estar regredindo. A segunda métrica é se o sistema de saúde aguenta o tranco ou não aguenta o tranco. Senão não vai dar certo. E a terceira métrica é se eu estou acompanhando a doença com teste tracing, que é o que eu mostrei nesse slide aqui. Que essa parte a gente não está fazendo bem no Brasil, em particular. O sistema de saúde a gente está preparando bem, a progressão em alguns lugares está acompanhando bem, mas o teste tracing do Brasil não está bom em nenhum lugar, e a gente vai abrir sem saber como está na comunidade muito bem. E aqui é onde a gente vai correr mais risco para a nossa abertura tá precoce, principalmente nesse, e talvez na progressão em alguns estados. Não é a estrutura de saúde o problema, não é só leito, e as pessoas estão falando só de ocupação, precisa ver mais. Esse aqui é o esquema de Massachusetts, vocês podem ver que tem a mesma coisa, mas tem tracing, tem testing e tem positividade do teste, que a gente não está usando no Brasil. Todo mundo faz em fases, aqui estão as fases da Europa, e quando a gente passa para o Brasil, o Rio Grande do Sul foi o primeiro modelo, viu velocidade, viu estágio de evolução, viu novos casos, viu o sistema de saúde, mas não está vendo a testagem e o tracing. Então tem limitação nisso sim. Tem o lado bom que está usando bandeira, tem medidas que são mantidas para todos os lugares, isso aqui é a bandeira vermelha, e dependendo da bandeira tem coisa que fecha, tem coisa que fica intermediário, então é um exemplo interessante, mas é incompleto se não tiver testing e tracing, e se tiver em progressão, como São Paulo, por exemplo, permite abrir ainda em progressão de algumas medidas, isso é muito perigoso. O do Rio de Janeiro teórico é 3 bandeiras, só vai para a bandeira de cá se estiver em queda de casos, então isso eu acho que é positivo, queda e queda, é uma métrica de cada um só, o que me preocupa um pouco da métrica não ser boa, a métrica de ocupação de hospital é só UTI, não tem leito de enfermaria, isso me preocupa um pouco, mas ainda assim, só abre se tiver em decréscimo aqui, ou só pode ficar em amarelo subindo se tiver muita abertura. Eu acho que nunca deveria abrir com subida, como esse caso aqui, mas pelo menos não está só porque está caindo. Ele leva em conta o sistema de saúde, que é melhor do que o de Curitiba nesse aspecto e melhor do que o de São Paulo. Mas eu acho que ainda este grupo aqui, esse grupo aqui com positivinho, me preocupa em você estar com uma certa abertura, se está progredindo a doença. O principal é ter a doença controlada, não é ter o sistema de saúde que absorve. Em teoria, o Rio de Janeiro colocou que quer preparar os ambientes, que quer testar, rastrear, isolar. Eu duvido que isso aqui esteja tão bem montado pelo que eu falei com as pessoas. Então, minha maior preocupação é que essa parte está no projeto de vocês, mas não está aparentemente bem implementada. E só para falar de reabertura, a reabertura, como eu falei, não é só abrir a porta. Isso aqui é a reabertura nos Estados Unidos, a reabriu aqui. Isso aqui é a ocupação do restaurante. Caiu 100%, voltou 10%, voltou 20%. Isso aqui é o número de horas trabalhadas. Esses são os 3 estados que mais abriram. Esse aqui é o resto dos Estados Unidos. Não adianta você dizer que reabriu precoce, a economia não volta mais aqui do que em vários outros. Esses aqui são os que estão tendo menos caso. Ela voltou mais onde tem menos caso, voltou menos onde tem mais caso, muito mais do que o governo dizer que pode abrir, que foi aqui, ó, tem um intervalo já. Volta um pouco, mas o que faz voltar não é só o governo abrir a porta. O que faz voltar é as pessoas saberem que tem alguma doença controlada. E aqui o geral dos Estados Unidos, vocês veem que uma parte do voltar é farmácia e é mercado. Tem um grupo de coisas que não volta só porque abriu. Restaurante, hotel, entretenimento, recreação, transporte, as pessoas têm medo, elas não voltam. Então, para voltar, precisa pensar em um controle econômico um pouquinho diferente, um controle de doença um pouquinho diferente, para daí sim a economia voltar. Senão, uma parte grande da economia, principalmente em cidades como o Rio, que é entretenimento, recreação, restaurante, hotel, não vai conseguir voltar, porque isso aqui as pessoas não voltam com medo. Ninguém vai voltar para o restaurante com medo. Talvez ele volte para a loja, porque ele precisa comprar e precisa trabalhar, mas ele não volta para consumir
o que é opcional. Então, o que faz voltar a economia, em grande parte, é o controle da doença, não é o governo abrir a porta. O que vai dar retorno econômico de longo prazo é a gente saber que a doença está sob controle. E aí, como que está a vida pós-surto? A vida é com controle no aeroporto, com hotel de quarentena em vários lugares para quando você chega, proibir a gente de entrar nos Estados Unidos, checar a temperatura e fazer questionário em tudo quanto é canto, manter uma boa parte do distanciamento, abrir devagar, abrir escalonado, reduzir o número de clientes, higienizar o ambiente ou fazer as coisas ao ar livre. China, medindo temperatura na rua, China lavando a mão de máscara na academia, China protegendo as crianças na escola, Japão protegendo as crianças na escola com espaçamento, Dinamarca, Alemanha e, eventualmente, ao ar livre. Eu acho que isso podia ser feito no Rio de Janeiro, sim. Ao ar livre o risco é baixo, se não aglomerar, pode sim abrir lugar como praia. E só para terminar, tem risco de voltar para trás. Tem segunda onda, e aqui estão os Estados Unidos que mais abriram, vários deles há 15 dias com 100% a 200% de aumento de casos, a curva subindo, ainda com sistema de saúde, com estrutura, mas aumentando o número de casos para taxas que não são boas, alguns testando pouco, com positividade não tão baixa. Então, existe um panorama de risco para alguns estados terem que fechar de novo. Então, se não tomar cuidado, além da economia não voltar, tem risco do vírus voltar. Então, eu queria concluir dizendo que o distanciamento é insuficiente para controlar se a gente não fizer outras coisas. Ele é o primeiro passo, mas tem que ir atrás de caso, de contato, isolar caso individualmente, fazer quarentena de contato, pensar nos grupos de risco e flexibilizar depois do distanciamento e das outras estratégias, não só do distanciamento. As consequências têm várias ondas, como eu falei para vocês, e o impacto econômico é variável de como a gente controla o surto, não de como a gente só abre e fecha a porta. A situação no Brasil é completamente heterogênea, o distanciamento começou na hora certa, mas falta um plano para as outras medidas, principalmente para casa e quarentena de contato. A gente está testando menos do que deveria. E a estratégia que me parece mais correta foi um economista que faz pesquisa para a Microsoft, que falou que se você quiser sair do buraco, se você imaginar que a solução é entre se render ao vírus ou se render a um problema econômico, não vai dar certo, porque você está trabalhando um contra o outro. O certo é você minimizar o custo econômico, pensando em como você pode melhorar a economia e virar a sua economia para controlar a doença. Aí você vai mobilizar a economia para produzir resultado de saúde. Quando o resultado de saúde for bom, a economia está preparada, você movimentou a economia com o que ia fazer bem para o país, e aí vai dar certo. Então, o que eu acho é que a gente tem que se preparar, esperar o melhor, se preparar para o pior, para a gente não se surpreender com a realidade que vai estar no meio do caminho. E se a gente quiser abrir com segurança, o preço dessa liberdade é a eterna vigilância de caso, de contato e a quarentena. Vou terminar por aqui. Muito obrigado. Deixa eu só tirar o compartilhamento de tela, só um segundo. Márcio, muito obrigado pela sua apresentação. A gente fica encantado com os resultados e o que você mostrou para a gente. Eu vou interromper aqui a gravação para a gente poder dar sequência agora com as perguntas que já estão chegando aqui.